Hoje eu vou tentar fazer um vlog, vamos tentar de novo, a gente sempre vai continuar tentando. Eu não sei exatamente que dia é hoje, mas eu sei que lá fora tá relativamente frio, porque eu tô vendo as pessoas de bermuda e camiseta. Ok, tem algumas que estão com umas camisetas mais longas, mas eu sei que aqui dentro de casa tá frio, as janelas estão fechadas, mas eu tô de manga comprida. E eu tava até ainda agora embaixo do edredom. Vou fazer uma gravação aqui, vou pegar umas caixas para abrir, porque tá todo mundo agoniado, principalmente meu pai, porque tem livro dele dentro da caixa e ele quer ler logo. Ele consegue ser mais ansioso que eu, o que é impressionante. Ou seja, eu puxei de alguém, né? Cara, eu não devia estar nessa luz toda, porque minha pele tá péssima. Eu, nessa altura do campeonato, não devia ter mais espinha, mas enfim, né? Eu tive espinha na adolescência, mas depois parou e agora voltou tudo. É uma tristeza. Mas vamos lá, vamos ver o que eu vou conseguir gravar hoje ou nesses próximos dias. Até mais. Bom, essa estante aqui, ela é nova. Eu mandei fazer, essas 3 estantes, na verdade. E aí eu tô pensando não, quando eu coloquei os livros, eu coloquei de maneiras não tão aleatórias, mas, né, eu não pensei exatamente em como eu ia fazer. Eu coloquei ali meus dicionários, uns livros meio aleatórios, mas tem uns que eu não li ainda. Aqui meus livros de faculdade, aqui livros não lidos, todos esses aqui são não lidos. Aqui são livros sobre bibliotecas, sobre literatura para leigos, sobre lettering e acho que sobre organização de casa, que também tem livros lidos e não lidos, só que com capas mais bonitinhas aqui também. Aqui são meus livros da Dark Side, aqui tem quadrinhos e boxes. Aqui também tem uns livros e meus livros da turma do Charlie Brown. Aqui são Mafalda, Gênesis do Sebastião Salgado. Aqui são meus livros da Tag. Aqui são todos livros lidos. Aqui tem mais boxes. Aqui são não lidos. Aqui tem uns lidos e uns não lidos, mas eu separei por editora. E aqui tem álbuns de fotografias, caixas com fotografias. E aqui tá uma pilha porque tem livros que eu pretendo recuperar e tem os livros da minha prima, além de revistas e jornais literários. Então eu vou ver como é que eu vou fazer. Hoje não vai dar mais porque eu tô muito cansada. Eu vou ver como é que eu vou fazer para fazer uma melhor distribuição desses livros, né? Eu vou deixar mais em cima, porque ela é muito alta, eu vou deixar mais em cima os livros que eu vou pouquíssimo usar e deixar mais à vista os livros que eu pretendo ler logo, como esses aqui, porque fica mais, quanto mais à vista, mais fácil você se lembra dos próximos para ler, porque senão eu esqueço muito fácil o que eu tenho para ler na frente. Eu tava aqui separando as coisas do vídeo de leituras de abril. Os livros que eu li em abril foram 2 HQs, né? A Morte de Ivan Illich e Tina Respeito. Um conto desse Vitorianas Macabras. Então, 3. Aí esses 2 pequenininhos aqui, pequeno manual antirracista, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Até que a Culpa nos Separe, da Liane Moriarty, e a Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um conto. Tirando os e-books, eu achei que eu não ia ler tanto em abril, porque eu tava
me sentindo meio assim. Eu achei que eu tava entrando em ressaca literária, porque abril foi um mês estranho, né? Eu não sei, porque março foi aquele susto do coronavírus e tal, todo mundo tava meio assustado, mas abril a gente tava caindo a ficha, sabe? Eu acho que era isso. Daí tava. Eu achei que eu não fosse ficar tão ansiosa, porque eu meio que vivo em quarentena, né? Eu sempre tô em casa, então eu não, pra mim não mudou muita coisa, né? Eu não saio muito de casa, mas eu comecei a ficar mais ansiosa pelo que estava acontecendo ao redor, né? Não pela minha situação de não sair de casa, mas pelo que estava acontecendo no mundo, né? No Brasil, principalmente, que de repente fez boom. Cada dia que você olhava no jornal era absurdo, assim. Então, eu comecei. E olha que eu dei uma parada absurda, assim, de jornal e tal. E aí, talvez por isso eu tenha lido bastante, que nem março, porque, né, eu já não assisto muito a TV. E aí que eu comecei a ler mesmo. E li também muito romance, muita coisa bem leve, ó. Tirando o manual antirracista, eu li só romances, coisas mais lights, assim. Mesmo o Vitorianas Macabras, a leitura ela foi uma leitura de suspense, mas um suspense bem tranquilo, né? Eu tô até lendo mais HQs, porque tem hora que parece que você não consegue ler nada e tal. Parece que você vai travar, aí você apela para uma HQ, apela para leituras curtinhas. Mas assim, não sei. E eu vi que muita gente estava nesse pique, sabe? E tinha hora que os grupos, eu não participo muito de grupos de WhatsApp, e a maioria dos que eu participo tem a ver com leitura conjunta, mas eu tava, todo mundo virou meio que uma terapia em grupo, sabe? Porque tava todo mundo comentando esse tipo de coisa. Meio bizarro, assim. E ainda teve a leitura de Columbine, né? Que foi. Nossa, essa foi punk, porque por mais que eu soubesse o que acontecia, né? Porque foi um tiroteio numa escola, foi o primeiro grande tiroteio de uma escola que foi acompanhado pela mídia e tal. E eu sabia muito da história, porque foi, né? Teve muita cobertura da imprensa. Esse livro, ele foi muito profundo na história das vítimas e, claro, principalmente dos atiradores. Então, nossa, foi punk. Foi uma leitura assim, e eu fiquei muito atrasada na última semana, então eu tive que ler assim umas quase 200 páginas de uma vez. Então, foi difícil dormir uma noite, sabe? Para tirar aquilo da cabeça. Foi bem complicado. E eu ainda fiz a besteira de comprar o livro da mãe de um dos atiradores, mas eu acho que vai ser bom porque para complementar essa leitura e tirar um pouco do peso daquela história, não sei. Talvez seja bom, mas não vai ser uma leitura para agora, sabe? Enfim, eu não terminei esse livro em abril, mas, né, foi quase. É isso aí.
Daí que eu separei um caderninho aqui para anotar, fazer uma organização de leituras, anotar TBR, anotar leitura conjunta. TBR não, mas anotar as leituras que eu quero ler. Não que necessariamente eu vou ler, mas aquilo que eu estava pensando em ler no mês, aquilo que eu quero, que eu já comecei a ler e que eu quero talvez continuar. E olha só. E ainda continua na outra página. Cara, mas é interessante você se organizar, porque às vezes a gente começa a separar um monte de coisa e começa a entrar doidado em leitura conjunta e às vezes você não dá conta de tudo, né? E esse caderninho aqui vai servir para, sei lá, se eu fizer um projeto de leitura, ou então aquelas leituras que eu separei no início do ano para ler esse ano, que na verdade eu não li nenhum daqueles 6 livros até agora. Se bem que uma das leituras conjuntas é um daqueles livros. Vou mostrar aqui os livros que eu separei. Vou mostrar aqui os livros que eu separei. Nossa. Que eu botei aqui aqui em cima, que eu vou colocar ali no carrinho. Peraí. Aqui a bagunça, aqui a ousadia da pessoa. Aqui tá o caderninho, aqui é uma página, só que aqui tem as leituras conjuntas, da onde eu fiz e qual livro. Um é Clube do Livro. Os livros que eu quero ler esse mês, eu não necessariamente vou ler todos. As leituras que eu quero, que estão paradas, mas que eu quero continuar. Algumas são livros de contos, então livros de contos eu vou lendo devagar. Aqui umas leituras também paradas e que eu não sei se eu vou continuar a ler esse mês. Então é um negócio meio ousado. Olhando assim, você fala, mano, olha só que coisa. Então vamos lá aos livros. Esse aqui que eu comprei agora, do Terry Eagleton, que é o Como Ler Literatura, eu já comecei a ler e fazer umas marcações. Ele parece interessante, ele não parece... pelo que eu vi aqui Pelo que eu vi da legenda... Legenda? Ai, meu Deus! Quando a gente quer chegar... Não chega... Quando a gente quer do sumário, ó... Ele pega coisas básicas para se falar, né? Os inícios, como se começam as obras, os personagens, a narrativa, a interpretação, e eu não entendi exatamente o que ele quer dizer com valor. Depois, quando eu terminar essa leitura, eu comento com você. Aí tem esse Cidadã de Segunda Classe, da Buchi Emecheta, que... né, é basicamente uma trilogia, uma autobiografia romanceada dessa autora, que eu já quero ler faz um tempo. Vamos ver se eu consigo ler esse mês. Bonita essa capa, já tá até, olha que legal, já tá até com o meu marcadorzinho aqui. Tem esse que eu comprei mês passado, da Grada Quilomba, Memórias de Plantação, que... né? É um livro de não ficção, episódios de racismo cotidiano. Diz que não é uma leitura assim muito fluida, ela tem uma linguagem um pouco, não totalmente acadêmica, mas a linguagem dela é um pouco mais acadêmica. Vamos ver o que vai ser. Esse livro aqui que eu queria ter lido mês passado, que é o Nós, que é uma antologia de literatura indígena, que eu achei linda as ilustrações. Vamos ver se eu consigo ler esse mês também. Já separei um quadrinho, o Pílulas Azuis. Esse aqui provavelmente vai ser para aquele dia que eu não tiver saco para ler nada. O Mulheres e Ficção, esse aqui é bem curtinho também. Não sei se é uma leitura mais fácil, se é uma leitura mais acadêmica, mas parece que são ensaios da Virginia Woolf. Então, se são ensaios, eu não preciso fazer a leitura dele de uma vez, né? E esse aqui, que é a continuação de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil,
A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada, da Becky Chambers. Eu adorei aquele outro livro, é muito chuchuzinho. Então, esse aqui é a continuação. Eu quase que li esse aqui na sequência do outro, mas eu falei, não, vou esperar, porque é um livro tão bom, eu não queria que acabasse logo a história. Vamos ver como é que vai ser. Esse aqui provavelmente eu vou ler esse mês, né? Porque deve ser uma leitura bem fluida e bem tranquilinha, e é o tipo de livro que a gente está precisando. Esse aqui, é o Orlando, que é um livro que já tô mais da metade, um pouco mais da metade, e que eu quero aproveitar que teve as lives do canal Ler Antes de Morrer, para aproveitar aquelas lives lá para assistir. Aí eu termino de ler, sim, eu consigo continuar, até porque eu já li esse livro em inglês, e aí eu quero terminar de ler e aproveitar aquelas lives, e vai ter também um vídeo sobre ele, ou 2 vídeos, não sei, no canal Literaturice, da Mel Ferraz. Daí eu quero aproveitar. Aí esse livro de contos da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, eu tô gostando muito dos contos dela. São contos sobre a periferia, muito bons. São contos muito bacanas. E aí, eu tenho que ver onde é que eu parei, porque caiu o marcador. Mas são contos muito bonitos. E esse aqui, que sabe Deus quando eu vou terminar, mas eu vou bem de pouquinho mesmo. Eu tava numa leitura conjunta, mas não deu certo. Se já saiu as 2 primeiras partes dos vídeos da leitura conjunta, eu vou continuar lendo. E quando eu chegar lá, eu assisto esses vídeos. E eu vou bem devagarinho. A história tá super interessante, mas eu não vou com pressa. E aqui são os livros das leituras conjuntas. Do Clube Nuvem Literária, eu vou ler em e-book A Filha Perdida, da Helena Ferrante, que não é grande, então eu vou ler rapidinho ele. O Aventuras na Leitura, eu vou ler O Crime e Castigo, que está entre os 6 livros que eu quero ler para esse ano, só que ele vai pegar junho. Então, já era para ter começado, ele começou dia 4, eu coloco os cronogramas sempre aqui. Ele começou dia 4, eu ainda não comecei a ler esse livro, morrendo de preguiça, até porque eu estava atrasada com Columbine, que acaba amanhã, e estava atrasada com outro livro, então eu ainda não peguei ele de fato. Deixa eu ver, olha que bonito. Então eu vou ver quando é que eu vou começar, mas aí eu vou ter que dar uma puxada nele. Eu tenho esse problema eu não consigo seguir cronograma direitinho. Esse aqui vai ser de um Instagram literário, o Lendo com Nath, que eu vou ler também. Eu tenho que aprender a entrar em leitura conjunta de livro que eu tenho. Que lindo esse livro, né? Olha. Para evitar de ficar comprando livro para leitura conjunta. Até que eu tô conseguindo me controlar um pouco, mas, né? A gente tem que evitar o máximo que pode. Nossa, eu adorei isso aqui. Aí vai ser A Noiva Fantasma, da Yang Shichu. E esse aqui eu tô lendo com a Tabata, Uma Mulher na Escuridão, do Charlie Donnelly. Eu também eu montei um cronograma pra gente ler devagar, porque ela tá home office, então quem tá em home office tá trabalhando mais, né? A gente sabe disso. E pra gente evitar de uma contar spoiler pra outra, apesar de que eu achava que ela tinha terminado a meta da semana passada antes do tempo, aí eu acabei dando um spoiler pra ela sem querer. Da próxima vez eu vou perguntar aonde ela tá, em que página ela tá da leitura, porque esse livro aqui tá tão bacana, ele tá tão melhor que a Garota do Lago, que você lê rapidinho a meta antes da semana fechar. É difícil se segurar. Eu passei da meta em umas 10 páginas. Quando eu vi, eu já tinha passado da meta da semana.
Ele tá muito bacana. Eu acho que, se eu não me engano, esse aqui é o mais recente dele. Eu tenho que ver direitinho. Bom, essa bagunça aqui são os livros que eu separei para esse mês. Tem ainda os livros parados, que se eu quiser eu posso continuar. São todos esses. O Emma, o Vitorianas Macabras, mas como é livro de contos também, eu só vou ler contos de vez em quando. O Feminismo é para Todo Mundo, que tá parado também. Para ler romances como especialista, Coisas que as Mulheres Escrevem, A Morte da Verdade e os Sapiens. Mas a gente já sabe que eu não vou pegar eles agora tão cedo, né? Então é isso. Diga aí também se a sua TBR tá bem ousada como a minha. Então que eu tinha esquecido de encerrar o vlog, né? Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Eu não sei como é que vai ficar direito, vamos ver na hora da edição. E nos vemos até a próxima. Um grande beijo. Tchau!